Há algo que ninguém ousa te dizer. Talvez tudo que você aprendeu sobre felicidade seja uma mentira construída para manter sua mente adormecida. Desde cedo, nos ensinaram a buscar sentido onde há apenas repetição, a procurar alívio onde há apenas anestesia. Mas se a dor, essa presença silenciosa que você tenta evitar a cada escolha, a cada distração, a cada sorriso forçado, não for o inimigo, mas o único portal possível para a verdade, Arthur Schopenhauer não sussurra promessas de conforto. Ele arranca o véu e mostra que a própria existência é um erro que respira. E você está pronto para olhar no abismo sem piscar? Imagine por um instante que a felicidade não passa de uma miragem criada pelo desespero humano, que o prazer é apenas a pausa entre duas formas distintas de sofrimento. Você já sentiu esse vazio estranho depois de alcançar algo que tanto desejava? Aquele silêncio interno que grita, mesmo quando tudo parece bem? É porque a vontade, essa força cega que nos move, não tem fim, nem ética, nem paz. Ela deseja apenas continuar desejando. E se for justamente nesse ciclo infernal que reside a prisão invisível da consciência, o que acontece quando você para de correr? A maioria vive como se o mundo lhes devesse alguma forma de redenção. Mas e se o mundo, como diria Schopenhauer, fosse apenas a expressão de uma vontade absurda, impessoal, indiferente, e se a vida não tivesse propósito, e essa ausência de sentido fosse, na verdade, o terreno fértil da liberdade real? Você consegue suportar a ideia de que o sofrimento não é um erro, mas a própria estrutura do ser, que a dor, longe de ser um acidente, é a única linguagem sincera entre você e o mundo? Ou ainda acredita que pode escapar? Talvez o sofrimento que tanto tentamos evitar seja, na verdade, o único espelho fiel. Talvez a dor seja o último oráculo, e quanto mais negamos sua mensagem, mais nos afundamos na farsa das distrações. Religiões se prometem um paraíso, gurus que vendem promessas, terapeutas se colorem o vazio. Mas Schopenhauer não oferece consolo, ele oferece lucidez. E ela dói, porque destruir ilusões dói. Mas e se, sob os escombros do seu auto-engano, houvesse algo mais puro, algo mais feroz, algo mais seu? Agora, pense bem, por que você ainda está assistindo? Porque há algo aqui que já sabia, mas nunca teve coragem de formular. Uma intuição ancestral que pulsa atrás dos seus olhos. Talvez porque, no fundo, você sempre desconfiou que a vida dói, não por falha, mas por essência. E que, ao aceitar essa ferida primordial, algo pode finalmente se libertar dentro de você. Mas cuidado, este vídeo não é uma resposta, é uma porta. E atravessá-la significa jamais voltar ao conforto das mentiras doces. Está preparado para sangrar com sentido? Você já percebeu o silêncio que vem depois de uma grande conquista? Não aquele silêncio sereno, mas um vazio que lateja por dentro, como se algo tivesse sido esquecido no caminho. Nós fomos treinados a desejar, a correr, a consumir experiências como se a plenitude estivesse logo depois da próxima vitória. Mas sempre há mais uma, e mais outra, até que a alma, exausta, começa a sussurrar que talvez o erro não esteja no que falta, mas no próprio ato de desejar. Schopenhauer sabia disso. Ele não falava da dor como um obstáculo. Ele a nomeava como essência. Não há alívio verdadeiro porque a vida, em sua estrutura mais íntima, é um campo de forças contraditórias, onde tudo pulsa para continuar pulsando, mesmo que isso destrua tudo no caminho. O mundo não foi feito para a tua felicidade. Essa frase, dita de maneira crua, escorre como veneno pela garganta da vaidade moderna. Somos moldados desde o berço para acreditar que merecemos algo da existência: amor, reconhecimento, sentido. Mas se tudo isso for apenas uma miragem mantida por uma vontade que não tem rosto, que não pensa, que apenas insiste em existir, a vontade de viver, esse impulso cego, irracional, desesperado, é o motor do sofrimento. Não porque falha, mas porque nunca se satisfaz.
E o que não se satisfaz, fere. Ferimos a nós mesmos com nossos desejos. Comparamos, exigimos, esperamos. Mas cada vez que algo é alcançado, um novo vazio se abre. É como beber da fonte da esperança com sede infinita. A própria esperança é um ciclo de autoflagelação. Você já tentou se livrar do sofrimento com prazer? Todos nós tentamos, e todos falhamos. Porque o prazer é efêmero, frágil, dependente. Ele não é um remédio, é uma droga. Um analgésico momentâneo que nos ilude com a promessa de cura. Mas a dor sempre retorna, não como inimiga, mas como mensageira. Ela carrega em si verdades que preferimos não ouvir, que somos frágeis, solitários, efêmeros, que tudo o que amamos irá desaparecer, que o tempo nos rouba sem piedade, e que fingir controle sobre isso tudo é apenas mais um jogo de sombras. Schopenhauer não quer te confortar. Ele quer que você veja. E ver, de verdade, dói mais qualquer ferida física. Porque ver exige desapego, exige o colapso das certezas, exige atravessar o deserto onde a voz da ilusão já não ecoa. A dor é o único mestre que não mente. Ela não negocia, não adula, não se disfarça. Quando chega, ela nos despe das máscaras e, por isso mesmo, pode ser a chave de uma liberdade real, aquela que não depende de circunstâncias externas. Schopenhauer não oferece uma solução, mas uma renúncia. Não um alívio, mas uma lucidez que queima. Ele propõe algo que parece loucura em tempo de otimismo tóxico: aceitar o sofrimento como parte inevitável e até sagrada da condição humana, não para se resignar, mas para parar de fugir. Porque só quando paramos de correr, podemos perceber que talvez não precisássemos estar em guerra com a dor, talvez ela seja o único caminho de volta para nós mesmos. E você? O que mais teme encontrar quando se cala? Pense agora. Se tudo que você evita contém a chave da tua transformação, por que ainda resiste? Porque continua buscando distrações, preenchendo o tempo com promessas vazias, evitando o desconforto como se ele fosse um fracasso. A verdade é que, no fundo, você sabe, sempre soube, há algo dentro de você que nunca se enganou. Uma voz que foi silenciada por gritos de normalidade, por expectativas alheias, por religiões de conforto e filosofias de conveniência. Mas ela ainda está aí, esperando o instante em que você pare de fugir de si. Schopenhauer apenas sussurra aquilo que você já pressente, que não há liberdade sem atravessar o fogo, que não há iluminação sem perder tudo aquilo que era mentira, e que talvez, só talvez, a dor não seja o fim, mas o começo de algo tão verdadeiro que chega a assustar. E agora, você escolhe continuar vivendo como se fosse possível anestesiar o absurdo ou atravessar o espelho. E então, talvez você tenha sentido, por um instante que não se pode medir, o gosto amargo da lucidez. Talvez algo tenha se quebrado silenciosamente dentro de você, não como ruína, mas como libertação. Porque reconhecer que a vida é dor não é um gesto de rendição, mas coragem rara. É enxergar por trás do véu da esperança infantil e tocar a estrutura nua da existência. O sofrimento, que sempre pareceu um inimigo a ser derrotado, agora se revela como a única porta legítima para o real. E o real, ainda que duro, é o único lugar onde você pode ser inteiro. A vontade cega que governa o mundo já não precisa ser sua tirana. Há uma pausa no desespero quando se aceita que a vida não promete felicidade. Nesse instante, algo em você repousa, não porque venceu, mas porque parou de correr. A dor, quando olhada nos olhos, perde domínio. E é nesse encontro que nasce a liberdade de um novo tipo. Não a que remove o peso do mundo, mas a que o torna suportável porque você deixou de esperar leveza. Uma liberdade crua, mas inviolável. Você pode sentir agora, nas entrelinhas do que foi dito, nas sombras do que não foi, que algo se moveu, que a dor já não assusta tanto, que talvez, no fundo, ela sempre tenha sido um chamado.
um sussurro para que você voltasse para si. Porque ninguém escapa do trágico, mas alguns escolhem atravessá-lo com consciência. E são esses que transformam cicatrizes em mapas, silêncios em poesia, perdas em presença. A vida não precisa mais mentir para você. E você, enfim, pode parar de fingir que não sente. Carregue essa verdade com a dignidade de quem entendeu o absurdo, mas escolheu dançar sobre ele. Não para vencê-lo, mas para não se afogar. Se isso te tocou de algum modo, se alguma parte esquecida te despertou, curta este vídeo, comente e ficou ecoando, compartilhe com quem também precisa lembrar o que sempre soube. E inscreva-se, porque há mais, muito mais, e você não veio até aqui por acaso.